mexe com engenharia civil, não. Então, quando eu trabalhei na obra, no estágio, eu falei, não, é isso aqui que eu quero pra mim. Como é que o mercado vai pagar 12 mil, 13 mil para ele? É um diferencial dos foras da curva, dos profissionais fora da curva. Você não vai ser engenheira, não? Eu falei, mãe, eu aprendi. Seja muito bem-vindo ao podcast Fora da Curva, o espaço onde a gente senta para conversar com quem se recusou a ser só mais um. Aqui você vai entender como pensam, como agem e quais são os segredos profissionais que estão construindo resultados acima da média no mercado. Agradecemos aqui a Associação Sete Lagoas de Engenheiros pela realização e ao CREA Minas pelo apoio e fomento. Eu sou Michael Juan, sou engenheiro, sou empreendedor, sou conselheiro federal no Confea e sempre tive o sonho de compartilhar informação para ajudar pessoas a serem melhor do que elas podem ser. E hoje eu estou aqui dividindo essa bancada no nosso podcast Fora da Curva com a Josiane, minha esposa, especialista em negócios, especialista em gestão digital, em estratégias digitais e também engenheira e, claro, engenheira civil, né? Então, é um prazer estar recebendo todos vocês aqui nesse episódio que tem como um título um tema incrível, a jornada de quem se recusou a ser só mais um na engenharia civil. E para esse papo de altíssimo nível, a gente está recebendo aqui dois convidados muito especiais que vivem exatamente isso na prática. A gente tem o Valdeir Magalhães, que é engenheiro civil, empresário da construção civil e que ajuda pessoas a não serem o trouxa da obra. Exatamente. E temos aqui também Rodrigo Fernandes, engenheiro civil, empresário do setor de regularização fundiária, presidente do Instituto Mineiro de Engenharia Civil e uma liderança que tem feito a diferença no seu setor. Sejam muito bem-vindos e se preparem, porque hoje é aula gratuita e sem enrolação. Bora começar? Bora começar já com a pergunta aqui, né? Para a gente ouvir, né? Nossos convidados, um prazer estar sempre com vocês, né? Não só pela questão da amizade, mas pela admiração que a gente tem por vocês, dois profissionais. E aqui é um podcast onde a gente está falando de engenharia, mas aqui os ensinamentos vão trazer, vai ser aqui para todo mundo, quem quer empreender em qualquer área, então vai ser muito legal. Eu queria perguntar para vocês, assim, pode até ser o Valdeir começando a responder, mas a pergunta para ambos, quem são vocês além da carteirinha de engenheiro, né? E como que vocês chegaram nesse mundo da engenharia? Qual que foi o momento? Ou isso era um sonho, ou vocês caíram de paraquedas? Conta pra gente, eu vou deixar o Valdeir responder primeiro, depois o Rodrigo fala pra gente. Primeiramente, quero agradecer, né, em estar aqui, né, o podcast Fora da Curva. É um imenso prazer, de verdade, ainda mais meu amigo Maico, né, a Josi. É uma satisfação muito grande contar um pouquinho da minha história, né? Eu espero que você que está nos assistindo, né, leva o que aconteceu na minha vida, né, o que eu errei, o que eu acertei, para a pessoa que está nos assistindo começar a trilhar o caminho, né, sem tantos buracos pela frente. Quem que é o Valdeir? Valdeir, eu sou formado, a primeira formação em ciências contábeis e em contadoria. Meu sonho sempre foi fazer engenharia civil, mas a minha época engenharia civil não tinha durante a noite, é só durante o dia. Então, como a gente precisava trabalhar, comecei a trabalhar muito cedo, né? Meu primeiro emprego é 12 anos, com carteira assinada foi 14. Então, a gente tinha que trabalhar para, né, levar o sustento, até mesmo para a família, que eu fui arrimo de família muito cedo, aos 22 anos de idade. Então, eu sempre tive o sonho de engenharia. Fiz ciências contábeis, não fiquei realizado, tinha um comércio, e aos 22 anos comecei a construir. Então, eu tinha um engenheiro responsável e aquele sonho de ser engenheiro. Aí veio a oportunidade, eu logo depois de 6 anos construindo, um engenheiro que tomava conta das minhas obras, sempre me incentivando, vai fazer engenharia, você entende, você gosta. Eu sempre gostei muito de verdade. E foi onde eu fiz a obtenção de novo título e fui fazer engenharia civil. Muito legal, Valdeir. E você traz uma realidade de uma pesquisa que saiu há pouco tempo sobre os profissionais da engenharia, que o profissional homem engenheiro, mais da metade dos engenheiros homens que a gente tem hoje são engenheiros que tinham sonho desde a infância de ser engenheiro. E é muito legal que você trouxe também essa vertente do sonho, né? Não, sempre eu tive, de verdade. Eu falei assim, vou ser engenheiro. Meu pai mexia com obra, né? Meu pai era carpinteiro, pedreiro, então eu já comecei a viver o mundo da obra muito novo. Ele levava a gente para trabalhar na obra, até mesmo para a gente entender o valor do dinheiro, né? E eu falei assim, vou ser engenheiro. Eu vi o meu pai tratando com os engenheiros, chegava o capacete branco,
Eu falei, ainda vou ter um capacete branco daquele ainda. E o legal é que você fez o caminho inverso, né? Você começou na prática ali na obra e aí você falou assim, não, é isso mesmo que eu quero e aí foi fazer engenharia, né? Exatamente. É assim, porque a engenharia não é fácil, né? Até porque é um curso que precisa de muita dedicação. Uma coisa interessante que eu vivi na engenharia, quando eu fiz ciências contábeis, eu estudava no dia da prova, prestava atenção na aula e fazia a prova. Engenharia, não. No primeiro semestre eu fui nessa onda de prestar atenção e estudar no dia da prova. Falei, meu Deus do céu, isso que é engenharia. E aquilo é fascinante, né? Eu adoro mexer com número. Então a engenharia, realmente, a pessoa que faz engenharia tem que dedicar aos estudos mesmo, né? É. Já estou me achando importante aqui também, porque eu já vi duas coisas semelhantes com o Valdeir. Primeiro registro na carteira com 14 anos, começando a trabalhar antes, e também tive a mesma impressão quando eu cheguei na sala de aula da faculdade. Assustou. A primeira prova na engenharia a gente não esquece, né? A primeira média que eu perdi na minha vida foi na engenharia. É. As primeiras minhas. Que foi a minha primeira prova, e foi a minha primeira prova. Falei, meu Deus do céu. Esse aí, Rodrigo. Vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite do meu amigo Maicon e da Josi. É um prazer, uma honra também estar aqui com meu amigo Valdeir, referência também na engenharia. Contar um pouquinho da minha história, né, para vocês. Eu sou curvelano, né, porém eu fiz o caminho inverso. Na verdade, em Curvelo, a gente na época não tinha tanta opção, né, para cursos. Os cursos que oferecia na cidade, eu não tinha aquele interesse, não me chamava atenção. Então eu acabei fazendo 3 anos de Direito, olha para vocês verem, 3 anos de Direito em Sete Lagoas, parei o Direito, fui para a computação, na área de TI, formei em TI, fiz uma pós em Segurança da Informação, e na época eu não estava ganhando dinheiro. Então, assim, aí comecei a ver meu tio ficando rico, o outro primo ficando rico com engenharia. Eu falei assim, eu tô no lugar errado, né? Aí eu comecei a fazer uma pesquisa, né? Pesquisa de mercado, né? Na época, acabei, assim, uma coisa que eu acho legal, né? Da gente sair um pouquinho fora do quadrado, né? Eu sou Empretec do Sebrae, aí a gente sai um pouquinho daquela visão, né? Aquela visão nossa ali. E aí, foi onde eu acabei, falei assim, não, vou fazer engenharia. Porém, quando eu tinha 8 anos, eu acabei, assim, como a família, eu tenho 3 tios engenheiros e 10 primos engenheiros, Caramba. Então uma família de engenheiros, eu lembro que eu tinha feito um desenho de uma casa e eu assinei como engenheiro. Olha que loucura, 8 anos eu fiz isso, visitando um escritório de um tio meu, gostei, né, e fiz, mas acabei deixando a engenharia de lado. Aí eu fui para o Direito, fui para a TI e acabei depois me formando como engenheiro civil. É uma loucura, assim. O legal que toda a experiência, né? O Direito traz, a parte de humanas, traz muita coisa para a gente, e a TI, que é exatas, que é ligado à engenharia também, acabou trazendo também muita coisa, agregando, né, para essa área minha de engenheiro. Que história interessante, né? E a família sendo importante aí também, né? Com certeza. Eu tive a honra de conhecer alguns dos seus tios, então assim, a gente sabe que o pessoal sempre fez um trabalho muito bom para engenharia e você teve um ótimo espelho ali para também se inspirar na hora que viu que o sistema de informação não estava sendo daquele jeito que você imaginava, né? Os resultados, né? Na época da TI, vamos dizer assim, foi 2008, né? E aí a TI não estava em alta, né? A TI, ela acabou, o mercado de TI, assim, deu um boom agora com a pandemia, né? É tanto que eu tive proposta para voltar para a área de TI, mas eu falei, não, agora eu estou na engenharia. Mas olha como o mercado é dinâmico, né? Nessa época, eu acho que o Valdeir surfou nessa onda, né, Valdeir? 2013, aquele 2009. Foi 2008 até 2012. O boom da engenharia. E nessa época a TI estava em baixa. Então, e a gente não pode parar no tempo, né? Eu acho que aquele profissional que ele simplesmente fica estagnado, né, na sua área ali
e às vezes ele não está satisfeito, ele tem que buscar, né, outras opções, é um olhar 360 mesmo. Tem que estar sempre acompanhando as tendências do mercado, né? A Josi, que é uma grande mentora aí, consegue ajudar muita gente nesse planejamento essa de carreira. transição, né? Que eu brinco que eu sou uma engenheira civil não praticante, porque eu já atuei na obra, mas eu fui para o lado do planejamento estratégico, para o lado do marketing, e me apaixonei por essa área e eu já atuo com isso. E aproveitando sobre isso, sobre ponto de virada, né? Você começou aí em ciências contábeis, você foi para a área de TI, direito, mas depois vocês se convergiram para a engenharia. E se vocês pudessem elencar aqui, dizer um momento da vida de vocês que foi o ponto de virada e que trouxe vocês onde vocês estão hoje, qual seria esse momento? Olha, o momento para mim foi em 1998. Como eu falei, né, eu formei em ciências contábeis e tinha um depósito de material de construção. Então, meu pai, que são do interior, da roça, né, ele sempre falava assim: meu filho, quem compra terra não erra, quem compra imóvel não erra. E o dinheiro que eu ganhava no depósito, eu comecei a ter aquela ideia de começar a construir e vender. E a chave, teve um programa na época da Caixa Econômica Federal, que é o Construcard. Você pegava o dinheiro, pegava esse dinheiro para construir, depois de 6 meses você começava a pagar. Eu já tinha uma economia. Peguei esse dinheiro na Caixa Econômica, comecei a construir 2 casas geminadas no bairro Santa Amélia. Na hora que eu terminei a obra, eu gastei 2 meses para vender, né? Eu tinha pago, acho que a segunda parcela que eu peguei o financiamento no decorrer da obra. E quando eu vendi a obra, as 2 casas, eu falei: não, é aqui que eu quero ficar. Porque é trabalhoso, é muito trabalhoso, é estressante, mas é prazeroso para mim. Então, assim, foi a virada de chave para mim, foi em 1998, quando eu fiz minhas primeiras casas geminadas, né? E eu vi que aquilo era possível, de um sonho de ser construtor e ser engenheiro, porque eu não era engenheiro na época. Uhum. Foi aonde que foi a virada de chave para mim, foi em 1998. Ah, legal. E olha que legal, né? Você pegou um benefício que tinha de um programa público, mas que muitas pessoas têm medo: não, vou me endividar, não sei o que lá, e a gente não cresce se a gente tiver medo, né? Então foi muito interessante que a sua coragem te ajudou a chegar, a fazer esse ponto de partida e chegar onde você está hoje. Exatamente. E hoje a gente até vê, assim, que eu não conhecia, foi até o Ivo, que é lá do IMEC, ele que me apresentou, falou, fina. e o Rodrigo também, a mútua, porque nós temos a mútua hoje Sim. dentro da engenharia, quem são engenheiros que estão nos Sim. assistindo, os benefícios da mútua ajudam muito o profissional a comprar o equipamento, até mesmo para começar aquela obra, né? Já dá aquele empurrão. Então, hoje a gente tem outros programas, né, que na época era só a Caixa Econômica, os bancos particulares não entravam nessa pegada de emprestar o dinheiro, e hoje a gente, até mesmo da engenharia, que eu conhecia a mútua, né, que é dentro do nosso sistema CREA, Sim. né, ele acaba ajudando o profissional também. Boa. E você, Rodrigo? Muito legal a história do Valdeir. Vamos lá, a minha virada mesmo, olha, eu estava trabalhando com TI totalmente sem dinheiro. Eu lembro que eu cheguei num momento da vida que eu tinha dinheiro para pagar um almoço e um suco. Olha que loucura que é. E aí eu falei assim... Informado já. Informado na área de TI. Na área de TI. E aí foi onde eu falei assim... Eu startei e falei assim: não, vou fazer engenharia. E aí é o seguinte... Aí eu pesquisei, falei: não, é engenharia civil mesmo e tal. Liguei para um tio meu, acho que alguns de vocês até conhecem, o Marcelo. Sim. Grande Marcelo. Um abraço para o Marcelo. O Marcelo falou: Rodrigo, fiquei sabendo que você quer fazer engenharia, vem aqui eu quero ser comigo aqui na empresa. Aí eu lembro que meu tio, eu fui lá e ele me fez uma proposta na época, tipo, ganhar R$600, vamos dizer assim, como se fosse hoje. E, tipo assim, a faculdade era R$1.000. Então, não dava. E aí, eu falei: não, mas eu não estou em busca de dinheiro agora. Eu não quero agora. Eu não vou pensar no agora. Eu vou pensar no amanhã. Vou pensar lá na frente. E aí, eu acho que meu tio, ele fez me deu essa balançada para ver se realmente eu queria, era aquilo que eu queria, né? E aí foi onde eu aceitei, e olha que loucura que são as coisas. Eu lembro dele conversando comigo, falou assim: Rodrigo, olha, você formando, você vai estar com a sua empresa,
Assim que você formar, você abre sua empresa, aí você vai gerir seus negócios, né? E você já vai estar com uma bagagem. Mas assim, eu tinha a minha visão de ter minha empresa. E aí eu já comecei a trabalhar com o apoio dele mesmo, porque ele falou comigo assim, Rodrigo, toca a empresa. Colocou a empresa dele na minha mão e falou assim, ó, gere a empresa. E eu já comecei a fazer esse trabalho. E o legal que um estágio, por exemplo, né, hoje atualmente, 6 horas de estágio. O pessoal quer fazer um estágio, fica lá 6 horas, vai e conta os minutos para ir embora, né? Aham. Eu não, eu chegava lá 9 horas da manhã e saía lá às 18, porque eu queria informação. E aí, com 2 anos, eu cheguei a fazer um plano de negócios que para eu ter a minha empresa, né? Quais eram os passos que eu teria que ter minha empresa, como que estava o mercado, quem que seriam meus concorrentes. E aí comecei a avaliar com 2 anos e meio de, ó, pra você ver, como estudante de engenharia, eu já tinha minha empresa, já já tinha o dinheiro que assinava os meus projetos. Olha que legal. E aí, sabe, essa que foi a virada, porque aí assim, com essa oportunidade que o Marcelo me deu, né, a Progeminas me deu, abriu-se um campo para eu desenvolver o meu projeto, né? Às vezes, quando você trabalha num projeto, você trabalha num projeto de alguém. E eu tinha aquele desejo de trabalhar num projeto meu, né, num projeto que fosse meu. Então, essa foi a virada, assim, de avaliar o mercado, de saber onde eu estou, né, onde eu estou e para onde eu vou, né, onde eu quero chegar, e foi a minha empresa mesmo, a abertura da minha empresa. Tudo começou porque você teve coragem de aceitar o convite do seu tio, né? Exatamente. Para fazer o estágio. E uma coisa interessante que eu vi você falando aí, que você planejou, né? Você já estava mentalizando a sua empresa, né? Então você teve aquele planejamento todo e dedicou, né? A dedicação e planejamento ela é fundamental. Pessoal, eu no ônibus, eu lembro que no início, ganhando R$600, você não, né, o carrinho velho, às vezes estragava, eu tinha um Corsa antigaço, e aí, às vezes ia de ônibus, mas assim, no trajeto da empresa para a faculdade, né, do estágio que eu fazia, eu estava com cartão no ônibus, distribuindo cartão para o pessoal, ó, pessoal, precisa de habits, precisa de alvará de funcionamento. Já estava ali fazendo a propaganda. Estava dedicando a empresa ali, né? Exatamente. Olha que loucura. E esse ponto que você falou do estágio, eu dou mentoria de carreira também, palestras sobre esse assunto, sobre carreira, mercado de trabalho, Maicon também. E uma coisa que a gente sempre fala muito, se tem aí algum estudante assistindo a gente, é a importância do estágio. Porque no estágio, você aprende a trabalhar. Na faculdade, você vai aprender a parte teórica, mas o estágio vai te ajudar a entender a faculdade melhor ainda. Seu professor vai falar de alguma coisa, de estrutura, de concreto, de armação, você vai falar assim, então é isso aqui que ele estava falando, você vai até melhor na faculdade. E uma coisa muito importante do estágio, você se descobriu no seu estágio. Mas tem gente também que, no meu caso, descobre o que não quer. Então, quando eu trabalhei na obra, no estágio, eu falei, não, é isso aqui que eu quero para mim. Só que se eu tivesse deixado para fazer estágio só no final da faculdade, eu só ia descobrir isso depois. E aí eu ia ter perdido 5 anos ali de faculdade que eu poderia estar desenvolvendo, e foi isso que eu fiz, desenvolvi outras habilidades para focar em uma coisa que eu não iria gostar e poderia estar super frustrada agora. Então, uma dica, façam estágio o máximo que vocês puderem e em vários lugares diferentes. E dedica o estágio, né? Exatamente. Não adianta ficar contando os minutos para ir embora, porque né, nada é por acaso, é através de muito esforço, né? E eu vou fazer uma outra colocação, aí já é uma experiência minha própria. Pessoal, eu chegava na empresa, eu gerenciava 10 estagiárias, acabou que o meu tio deixou a empresa comigo, eu falei, não, vou fazer acontecer. Aí gerenciava 10 estagiárias, mas tinha uma questão que o pessoal queria os projetos fáceis. Porque projeto fácil, você entregava ele muito rápido, né? Então, quanto mais fácil, você já agilizava e entregava. E eu não, eu procurava resolver os difíceis. Para desenvolver, né? E eu vou falar com vocês, pessoal, aqui, as melhores oportunidades estão nos desafios. Por quê? Porque quando você está acostumado a resolver problemas complexos, né, é uma experiência que ninguém tira de você.
né? E você... Então, assim, quando eu abri minha empresa e comecei a trabalhar, não tinha desafio. Eu já estava acostumado a resolver problema. Exato. Então, assim, é um conselho que eu deixo, né, para quem está estudando engenharia, para os estagiários, faça o melhor no estágio e procure desenvolver, procure desafios. Não fique aqui, ó, No raso. no raso, né? O que todo mundo está entregando aqui, ótimo, mas né, tem que ser um fora da curva, vamos dizer assim. Já dá para começar sendo no estágio, né? Com certeza. Porque o estágio, muita gente pensa, é o momento em que eu vou aprender, mas uma coisa muito importante do estágio é que você aprende a não errar também. Porque, assim, tem erros que, no seu caso, por exemplo, eu tenho certeza que isso aconteceu comigo também, erros que você conseguiu não errar porque tinha alguém te orientando, ou que você, às vezes, até errou ali, alguma coisa pequena, mas aprendeu como consertar, como resolver aquele problema. Quando você vai para sua empresa, você já não tem esse erro. Então, assim, você evita problema, evita custo excessivo, você evita tanta coisa, porque você aprendeu no estágio. E aí, Rodrigo, uma coisa que é muito interessante, que é uma qualidade que eu admiro nos profissionais de sucesso, que são fora da curva. Todos têm a humildade de reconhecer quando mudar a rota, ou quando mudar o foco, exatamente, ou de abrir mão de uma coisa que não vou abrir porque eu estudei isso, não vou para outra, não vou para outra, é isso, e às vezes fracassa pela teimosia, por não ter humildade, né, de reconhecer que às vezes é interessante mudar a rota. Você fez isso quando você viu o TI. Assim, cara, você tinha pós-graduação, você podia ter um orgulho ali e falar, não vou tentar isso aqui. Pode dar certo? Pode dar. Mas a coragem de mudar a rota é um diferencial dos fora da curva, dos profissionais fora da curva. É um desafio, eu falo com você que é um desafio muito grande, né? Mas, assim, uma coisa que a gente tem, o ser humano tem uma força muito grande, e a gente, força e coragem, e a gente, às vezes, não confia nessa força que a gente tem, né? E, assim, o fato muito bonito o que você disse, Maicon, de humildade, às vezes, de recomeçar. Às vezes você está num projeto e você enxerga que isso não vai dar tanto futuro ali. E como o mercado hoje é muito dinâmico, né? A tecnologia, ainda mais hoje, né? Vamos falar de hoje. A coisa está acontecendo assim muito, muito rápido. Às vezes você está investindo num projeto aqui e já saiu uma nova tecnologia que você vai ter que se adaptar. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa visão estratégica aí, e uma questão que eu vejo nos engenheiros, que o engenheiro é muito, vamos dizer assim, desculpa a expressão, cabeçudo, ele está aqui focado no negócio dele aqui, e ele não levanta a cabeça para olhar para o lado assim, sabe, e fazer um network, e abrir os horizontes dele. Até porque a engenharia, né, eu mexo com obra, adoro, eu falo que eu sou botina na obra. Não é só obra, né? Engenharia tem vários, né, setores, e na civil, principalmente, você tem engenheiro de obra, engenheiro de projetos, orçamentista. Então, o campo é muito grande, né? Muito. Então, a pessoa que vai fazer o estágio, igual você falou, ela dedicando, ela tem que escutar, às vezes, o experiente, porque o experiente já errou. Ele já errou ali, já bateu a cabeça. Então, ele quer mostrar a forma correta de fazer, aonde que a pessoa tem que pegar o código, né? E é muito melhor aprender com o erro dos outros, né? Não é verdade. Né? E assim, a pessoa trilhou o caminho das pedras, você não vai precisar trilhar o mesmo caminho, você já vai saber onde as pedras estão, né? Então, você acredita, porque eu fiz o caminho né, reverso, igual a Josi falou, eu já trabalhava com obra, fui fazer engenharia. Eu senti falta, porque tem coisas que você aprende na faculdade, mesmo você trabalhando com obra, você tem coisas que você fica um pouco perdido. E eu tinha na época meu mentor, que era o Gil na época, e eu ligava para ele, que é um engenheiro antigo, né? Mais velho. Não, você pode ir para esse caminho. Aí eu lembro que eu tive um orgulho de mim. Eu falei, gente, agora eu sou engenheiro de verdade. Coisa mais engraçada, coisa boba e engraçada. Formei, né? Aí a gente precisou de mexer numa viga. Aí liguei pro Gil, o projeto aqui e tal, tem que mexer nessa viga dessa casa. Calcula aí, ué. Muda essa viga. Cara, eu peguei o projeto antigo, que é o peguei o projeto arquitetônico, eu sentei, calculei a viga, peguei lá, aí depois que eu fiz a armação, né, concreto, tirou a escora, falei, gente, que trem bonito que aquilo ali. Então, assim, tem coisas, mesmo a gente já trabalhando com obra, né, a gente tem a dificuldade, que é um estágio que eu não passei. Já tinha a prática? Tinha, mas é diferente. Você ter um estágio com o mentor do lado ali te orientando, né, evitando que você erre algumas coisas, né?
O Valdeir trouxe uma questão da mútua, né, e eu queria trazer uma outra questão. A mútua é muito importante, né, Valdeir? A gente Não, né, vem falando do apoio, né, dessa caixa de assistência, muitos profissionais não conhecem. E assim, eu trago também uma questão assim que eu tenho uma profunda admiração. Chama-se CREA Júnior. CREA Júnior são estagiários, são estudantes de engenharia que podem, né, participar de um programa assim totalmente gratuito, onde se desenvolvem habilidades que hoje, né, não se desenvolve, muito difícil. E aí eu até faço um convite, né, para os alunos de engenharia. Pessoal, conheça o CREA Júnior, façam parte. O Maicon fez parte, né? Mudou minha vida. Você foi presidente do CREA Júnior, né, Foi no Maicon? estado e nacional. Mudou minha história, na verdade, o CREA Júnior, né? Inclusive, minha esposa eu conheci no CREA Júnior. Abre Sim. a cabeça, você tem network, né? Abre a cabeça. Também vim do CREA Júnior. Abre a cabeça, você tem network, você vê a engenharia como um todo. Você muito legal. desenvolve gestão de comunicação, gestão de projetos, gestão de vendas, gestão comercial, gestão de equipe. Então você desenvolve todo tipo de gestão e hoje tudo, até a vida pessoal da gente é gestão, né? Então é um ambiente que você faz isso enquanto está dentro da faculdade, você nem vê passando, quando você vê, você está pronto. Exatamente. Você desenvolve as habilidades que o mercado espera que você saia pronto da faculdade, mas você só vai aprender no mercado, você desenvolve no CREA Júnior. Oratória, comunicação, gestão, até mesmo saber liderar, mas também ser liderado, porque eu acho que hoje em dia as pessoas não estão sabendo ser lideradas, né? Todo mundo quer liderar, mas todo mundo liderar, quem que vai ser E muita gente que não liderado? está estudando nem conhece, né? Às vezes que está nos assistindo aqui nem sabe que existe o CREA Júnior. Exatamente. E o CREA Júnior, eu ouvia muito do Igor, né? Que foi meu antecessor na presidência, um grande amigo. O Igor Braga. O Igor, ele sempre falava, gente, aqui é um palco para geração de resultado. E aqui é o lugar para você errar, porque para depois você não errar com o dinheiro dos outros. E nem com o seu. Então, assim, é muito interessante Abraço, Igor. isso. Abraço pro Igor, grande irmão, né? A gente falou de acertos aí, falamos de não errar também. Cita aí, Valdeir, um erro que você teve no início da carreira e algo que você não aprendeu na faculdade, mas que se você soubesse, teria te ajudado a você chegar nos seus objetivos mais rápido. Se tiver, né, claro. Não, sim, eu vou te falar na primeira obra que eu fiz, que foi lá em 1998, um pouquinho antes, eu fiz uma reforma para a família, né? E onde que eu errei? A gente acha que tem um material de construção, tem um insumo ali, e tem de tudo, né? E eu fui fazer essa reforma para a família, contratei um pedreiro. Gente, que desastre foi. Literalmente, na época, ela foi o trouxa da obra. Então, assim, ou seja, umas coisas que eu errei lá atrás. Aí, quando eu fui fazer minhas casas, lá em 1998, para gerar uma renda, onde eu não errei? Arrumei um profissional que realmente, assim, para ser o RT da obra, eu não tirei nada do achismo. Então, para você que está nos assistindo, gente, não seja o trouxa da sua obra. Vai fazer qualquer coisa de reforma, de obra, procura as pessoas competentes para fazer e que entendem, porque vai te tirar de cada furada. Né? Eu errei nisso lá atrás, essa reforma, que eu fiz coisas que não precisava, a pessoa me passou para trás e eu falei, gente, não é assim que funciona. E é então, tudo que começa certo, você termina certo. E no meio do caminho ainda dá um balanço ainda. Imagina se eu começar tudo errado. Não, e outra, muita gente pensa, às vezes, tô pagando engenheiro ali, não quero pagar porque é um pouco mais caro e tal, mas a economia que tem... Investimento. É isso, não é porque eu sou engenheiro hoje, não. De forma alguma, não é. Porque realmente vai te tirar de furada. Você é seu próprio cliente, né? Exatamente, né? Mas eu acho que respondendo você aí, é começar da forma correta, porque você vai conseguir chegar no final sem grandes problemas, né? Então, ótimo ensinamento aí pra gente. Você, Rodrigo. Olha, eu peguei um berço muito bom, né? Minha família muito ligada a projetos, então eu tenho uma empresa hoje de projetos de engenharia e eu acho assim, eu poderia estar muito além do que eu estou hoje. E aí eu vou falar com vocês, eu não tive essa escola chamada CREA Júnior. Eu aprendi isso no dia a dia, sabe? Quando você busca essas habilidades e aí quando você está lá na frente, você vê o pessoal desenvolvendo um programa tão bonito, né? E tão bom, tão de excelência. E aí, quando você chega lá na frente, você fala assim, nossa, se eu tivesse feito isso, eu estaria com resultado assim, potencializado esse resultado, sabe? Então, é mais por essa questão,
né? Assim, é claro que eu aprendi muito em questão de gestão. Eu tinha minha empresa de TI, tinha grandes contratos. Estava em Curvelo atendendo grandes empresas, mas na época a TI ela era um mercado muito prostituído, vamos dizer assim, né? Enquanto você... a visão que eu tive na época para mudar, para vir para a engenharia foi se eu trabalhar com um produto com valor baixo, qualquer serviço relacionado vai ser baixo. Se eu trabalhar com um produto com valor alto, qualquer serviço relacionado vai ser alto. Por isso que eu vim para a área de imóveis. Larguei o computador na época e vim para a área de imóveis. Mas, ou seja, né, ainda tinha aquela questão de gestão ainda desenvolvendo, que se eu tivesse esse network, essa parceria que hoje a gente vê que os meninos do CREA Júnior desenvolvem, né, entre eles, eu não teria errado tanto quanto... Talvez eu teria tido sucesso na minha empresa de TI, né? E aí na engenharia eu consegui desenvolver isso, mas eu poderia ter crescido muito mais. Então, a dica de vocês dois aproveite, né, para aprender com quem de fato sabe, contratar quem de fato é profissional, né? Exatamente. Para não ser o trouxa, né, principalmente da sua própria obra. E, claro, aproveitar dos ambientes de formação profissional gratuitos, inclusive de voluntário, que tem hoje, que não existia há muito tempo. O CREA Júnior começou, tem 25 anos, um exemplo, né? As empresas juniores também. E são ambientes que, cara, que formam profissionais, que as empresas estão buscando demais nesse mercado hoje em dia, né? Acho que a gente falou de muita coisa legal aqui, mas acho que a gente pode entrar agora numa parte, talvez, de falar de mentalidade. De mentalidade. Que eu acho que é isso que a gente precisa também, que os jovens profissionais, principalmente, né, e os profissionais que estão em início de carreira, que eles entendam a importância de ter uma mentalidade também vitoriosa. Eu acho que a gente aprende isso com quem já tenha mais tempo, né? Exatamente. Vocês falaram aí dos erros que vocês cometeram, né? E o que vocês aprenderam com esses erros. E a gente sabe que hoje vocês são engenheiros fora da curva. Por isso que vocês estão aqui hoje para falar para as pessoas, né? Para dar um pouco aí, contar a história de vocês, dar esse testemunho de vida de vocês. Mas eu queria entender, porque a gente sabe que pessoas de sucesso têm hábitos diferentes, comportamentos diferentes. Porque se você faz uma coisa sempre igual, você não vai conseguir ter um resultado diferente fazendo o que todo mundo faz. E aí eu queria saber de vocês, quais foram os hábitos ou comportamentos que vocês tiveram de diferentes aí nessa trajetória que fez vocês se tornarem esses engenheiros fora da curva? Não, eu vou te falar assim, na engenharia é muito interessante, porque como eu falei que eu comecei a construir muito novo, eu tinha 22 anos, e eu acho assim, eu atribuo um pouco, né, do sucesso, gente, é disciplina. Eu acordava cedo, ia para a obra cedo, esperava todo mundo chegar. Então, o problema não vinha até mim. Quando acontecia o problema, eu já estava lá para resolver. Disciplina. Eu acho que todo mundo que quer ser um fora da curva tem que ter disciplina e, principalmente, planejamento. Porque se não tiver a disciplina e o planejamento, você não consegue chegar a lugar nenhum. E eu via isso em mim. Eu acordava cedo, eu ia. Quando eu saía da obra, eu ia... Não tinha computador na época, não, era tudo no caderno. Hoje em dia é tudo no computador, nas planilhas, né? Então eu fazia meus planejamentos de gasto, de tudo. Então eu acompanhava literalmente a obra de perto, a minha empresa de perto. Né? Até porque para não sair ali do controle e tudo que eu estava fazendo ali para água abaixo. Então o planejamento, disciplina para mim é fundamental. Você sabe? acredita que isso aí foi a disciplina, foi um hábito que você criou ou você já tinha? Eu sempre fui assim, muito... Eu montei minha primeira empresa, eu tinha 17 anos, meu pai me emancipou. Então eu sempre tive a disciplina de dedicar o que eu estava fazendo. Então, tanto na engenharia quanto a minha vida antes da engenharia, eu vejo que é a disciplina escutar os mais experientes. Escutar os mais experientes, não tentar bater a cabeça igual o Rodrigo falou ali, é realmente escutar a experiência de uma pessoa que onde já errou, não quer que você erre, né? E foco e disciplina. Foco e disciplina, interessante, eu sei, Rodrigo. Essa experiência ela é muito importante, né? Porque alguém já trilhou esse caminho e está mais ou menos te dando uma dica assim, pessoal, não faz isso não, se planeja aqui, né? Porque, assim, não é que você não vai errar, mas você vai evitar muitos erros, né? Às vezes os erros que eles passaram, a gente não vai passar por eles. E você disse, Valdeir, planejamento. Planejamento
engenheiro, a gente fala de planejamento a todo momento, né? E se você não planejar, nós estamos falando de um empreendimento grande, que não... Construção, para mim, não existe construção pequena e construção grande, existe construção. Então, para mim, não existe um cliente que chega de chinelo de dedo no meu escritório, ele é tratado igual um que chega de terno, a mesma coisa, vai tomar um cafezinho, vai ser abraçado. Engraçado que o meu tio, ele ria muito, porque às vezes eu recebia um caipira lá na empresa dele. Era 5 minutos, eu estava conversando igual ele. Se adaptou. Adaptava, mas era aquela questão, né? Como é que eu vou conversar com um caipira falando normas técnicas? Criou conexão com ele, né? Fazia aquela conexão, não tinha aquela linguagem formal, né? Então, mas eu acho assim, e resiliência. Eu falei de planejamento, resiliência. Teve uma outra questão, mas a resiliência, gente, pessoal, a vida, ela bate. A vida está batendo sempre. Isso é uma questão, assim, normal nossa. Uhum. E a gente tem, assim, vence aquele que conseguir levar mais pancada e mesmo assim levantar a cabeça e continuar. Sim, continuar. Então, sabe, eu vejo muito também dessa questão, né? Porque, assim, a gente está passando altos e baixos, e se a gente não tiver focado, se a gente não for resiliente para, né, fazer a coisa acontecer mesmo, e não ter disciplina, que você comentou, Valdeir, é um somatório de coisas, um somatório, né, de atributos que a gente precisa para a gente ser um profissional de sucesso e conseguir, né, trilhar isso. Uma coisa que a Josi falou, né, que veio na minha cabeça, disciplina, lá em casa, né, ele sabe, eu sou muito coisa com horário. Então, assim, meu pai sempre deu muita disciplina pra gente com horário. Então, assim, eu acho que realmente a pessoa me pergunta, Valdeir, por que você chegou onde você está? Sempre eu penso ter o horário certo para tudo, sabe? Planejar, manter a rotina, né? Ser persistente naquilo, não bater muita cabeça também. Porque eu realmente, de verdade, eu acho que isso fez diferença para minha vida, até mesmo para chegar onde eu estou hoje. Fazer aquele planejamento e ter aquela disciplina de realmente seguir. Não é desistir naquele primeira dificuldade que teve, você desiste. Não, tem a disciplina que vai dar tudo certo. Exato. E quando você tem a disciplina, você tem essa rotina, você libera uma coisa que é muito importante, espaço mental. Hoje em dia, a gente fica ocupando a mente com várias coisas, né? Ai, eu tenho que fazer isso aqui hoje, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que ligar para tal pessoa. E aí essas coisas vão ocupando espaço da nossa mente que a gente poderia estar usando para fazer coisas mais estratégicas, que a gente poderia estar usando para ser um profissional melhor, para ganhar mais dinheiro. E quando você tem uma rotina bem definida, você não precisa pensar. Você já acorda, já sabe tudo que você vai fazer naquele dia. Porque se todos os dias que você acordar, você precisar pensar o que você vai fazer naquele dia, que horas que vai ser, como vai ser um gasto mental, um gasto energético enorme e você vai ficar cansado antes mesmo de começar aquele dia. Então, acho que ter essa rotina bem definida está muito ligada à disciplina também, porque ajuda e hoje em dia os valores são bem invertidos, assim. As pessoas acham que para você ter disciplina, você precisa ter motivação, mas é o contrário. Disciplina é fazer o que precisa ser feito independente da situação. Você vai fazer. Igual o seu trabalho. Você não tem que trabalhar quando você é CLT. Você não vai faltar acordar e falar assim, hoje eu não tô afim de trabalhar. Você não vai, você vai. Pode estar chovendo, pode estar caindo tempestade, você pode não ter dormido nada à noite, que você vai trabalhar. Mas quando as coisas são pra gente, hoje eu não tô afim, hoje eu acordei desse jeito, hoje meu dia não foi legal, e a gente não tem essa disciplina. Então, é a disciplina que vai gerar motivação, e não é motivação que faz ser disciplina. E a disciplina vira rotina. Exatamente. Se você começa a falar 90 dias, testa 90 dias. Vou levantar de manhã e malhar. 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. 90 dias que ele vira rotina. Exatamente. Então, a disciplina te leva em várias conquistas da sua vida. Exatamente. Engraçado, Josi, você comentou uma coisa tão interessante. Ontem eu estava fazendo o planejamento da minha semana. E aí a gente fala de otimização do tempo. Porque eu li um livro, engraçado, esse livro ele me ajudou muito. Ele fala o seguinte, trabalhe 4 horas por semana. Do Tom Ferriss. Isso mesmo. Não quer dizer que você vai trabalhar 4 horas por semana, mas se você fizer um bom
planejamento, se você tiver uma boa disciplina, se você se programar, você consegue otimizar o seu tempo de forma que o que você iria fazer numa semana, você consegue, né? Conversar. Então, E esse assim, pensamento é interessante porque as pessoas acham que trabalhar é que você precisa trabalhar muito. Mas não, você precisa entregar resultado. Você ter resultado é diferente. E aí você vê ali duas pessoas trabalhando no mesmo setor. Uma chega 7 horas da manhã, vai embora 8 horas da noite. A outra chega ali 9 da manhã, vai embora às 18. Uma é promovida, uma tá se dando melhor no trabalho e a outra não. Mas fala, nossa, mas eu trabalho tanto. Mas você não trabalha inteligente. Você não está entregando resultado. Você não está entregando. Você está gastando verdade. tempo, ocupando seu tempo. Então, essa que é a ideia do livro, né? Do trabalho 4 horas. É muito você bom, trabalhar menos, mas de forma mais inteligente, mais entregando mais produtiva. resultados. Isso mesmo, isso mesmo. Interessante, hein? Foi falar de habilidade, das competências que a gente tem que ter aí para poder conseguir ter essa mentalidade de sucesso, sabe? E a gente fala muito sobre, até esse final de semana, a gente foi numa imersão de casal para tratar da nossa vida, a gente falou muito sobre a questão de mentalidade, né? Por isso que a gente trouxe essa pergunta, justamente assim, vocês que são considerados dinheiros fora da curva, né? Quais são as coisas que têm a ver, que podem fortalecer, dar a mentalidade de sucesso, mas por quê? Não é só a pessoa, eu quero vencer, não. Como você vai fazer para vencer também é importante. E aí que entra a disciplina que você falou, a rotina, o aprendizado, a humildade. Sensacional, assim, foi um aprendizado para a gente aqui também. É uma coisa que você falou, tem muita gente que está nos assistindo, é solteiro, mas o casal é muito importante para entrar nessa jornada também, sabe? Eu acho que a primeira coisa, o entendimento ali, sabe? Entender a necessidade de cada um, que às vezes a minha esposa, por exemplo, ela é publicitária, eu sou engenheiro. Qual é, que é a necessidade nossa para fazer o planejamento? O que nós vamos dedicar? Qual que vai ser a nossa disciplina? Você falou que estava na imersão esse final de semana, eu acho isso muito, muito bacana. A gente até falando, por que não Muito fizemos bacana. antes, né? Foi uma experiência alinhamento incrível. estratégico Gente, casal que sensacional. anda junto, ó, Não, decola. e profissionalmente a gente entende melhor como um pode ajudar o outro a crescer também. Exatamente. Isso é muito bom, né? Isso, casais unidos enriquecem juntos. Como é que é o nome do... É isso. Casais né? inteligentes. Inteligentes enriquecem juntos. O enriquecer não é só financeiramente Não, falando, não, não. é. Né? Qualidade de relacionamento, É. qualidade de vida, de tudo. É verdade. Eu sempre falo com o Michael que a decisão mais importante da sua vida é com quem que você vai casar. Porque é essa pessoa pode te elevar ou pode te derrubar. Então, é a escolha mais importante. Pessoal, eu como Empretec, eu falo de um programa porque, assim, ele é muito bom. E se eu puder indicar, eu indico muito o Empretec do Sebrae. Ele fala com a gente assim, em tudo que você for fazer, até empresa, relacionamento, casamento, porque às vezes você está fazendo, não é um investimento, você está colocando esforço numa coisa que daqui a 2 anos, né, isso pode não ter tanto futuro. Mas ele fala assim, pense o que é isso daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. E serve até para o casamento, porque às vezes você está com uma pessoa que a diferença é tanta que você fala assim, gente, isso aqui não vai rolar, não. Daqui a pouco não vai dar certo. Mas, sabe, essa visão, né, às vezes a conexão é boa, que é uma engrenagem, ela acaba, né, igual vocês dois, Michael e Josi, que a gente vê que tem uma conexão boa, a ideia bate, a visão, um acaba somando, né, para o outro, e é isso que é legal do casal, né, mas tem casais que a gente vê que não há essa visão. Então, mas é uma coisa que o Empretec ensina a gente a ver exatamente, olha, não invista se você não conseguir enxergar isso a longo prazo. Você pensar no fácil e no agora, você acaba não fazendo um bom negócio. Sim. E aqui foi interessante agora que você falou isso, porque até dentro da própria profissão, a gente tem que pensar a longo prazo, né? E a gente tem que começar a ter atitudes, ter iniciativas muito antes de aquele momento que a gente espera alcançar o sucesso. E aí eu queria perguntar para você, pode ser até para você, o Rodrigo já estava falando, depois o Valdir pode responder, quais são as maiores oportunidades que vocês veem hoje na profissão de vocês, na engenharia civil, para quem quer crescer, empreender, né? Eu acho que é importante também a gente puxar essa linha da engenharia civil, que é a profissão onde vocês são fora da curva, são fora da curva como engenheiros e como engenheiros civis, mas para poder falar para o pessoal onde que eles podem buscar ter sucesso profissional dentro do mercado da engenharia civil, acho que ninguém melhor do que 2 fora da curva da engenharia civil para falar para a gente. Vamos lá. Olha, a engenharia civil, o Valdeir bem diz, é um campo muito, muito grande, muito grande. Eu tenho uma empresa de projetos
tenho 2 tios que também são empresários nesse mesmo setor de projetos e nós não somos concorrentes. Olha só, olha o quanto que Belo, aí só trazendo só Belo Horizonte, quanto que Belo Horizonte é tão grande, tem um mercado tão, né, tão extenso, que eu não concorro com meus tios. Então, e se tratando assim de projeto, por exemplo, todos nós estamos assim bem financeiramente, sabe, estabilizados, a gente tem um mercado grande e eu falo com os meus estagiários, pessoal, faça um bom estágio. É tanto que eu dou valor para o estagiário que vai lá e quer aprender. Aquele que não quer aprender, ele rapidão ele já sai. Por quê? Porque eu falo com o pessoal invista nessa área de projetos, porque tem mercado. E eu não vou ver eles como concorrentes, não. Eu vou ficar feliz se eles crescerem, né, e forem pessoas de sucesso. Nossa, aqui passou dentro da minha empresa, aprendeu lá comigo. Então, isso para mim vai ser uma honra. Assim, você já viu meu tio o Marcelo, né? Falando, o Rodrigo passou aqui e hoje é empresário de sucesso e tal. Vários que vão lá nas reuniões, já passou no escritório do seu tio. Exatamente. E, você entendeu? Então, assim, é muito dessa visão. Eu acho que essa área de projetos está bombando, ainda mais agora com o BIM, né, que vem para fazer um diferencial muito grande em todos os aspectos. E o Valdeir vai conseguir falar melhor nessa área, né, de construção mercado, né? Eu acredito muito no mercado, existe um ciclo dele, eu vou até falar daqui a pouco. Mas você falou uma coisa aqui sobre o BIM. O engenheiro que está formando agora, que é formado, ele tem que se atualizar. Tem muita tecnologia vindo e muitos programas novos, principalmente o BIM. O BIM é o futuro. Não tem como não ser o futuro. Ficar atento realmente no que está vindo para agregar e melhorar a produtividade, tanto em projetos quanto na construção civil também, né? Eu falo que eu sou botina em obra. Mas a questão que eu vejo de aumentar o mercado da construção civil, gente, o déficit de habitação, ele é imenso. Eu falo para você que está formando aí, existe um ciclo da construção civil, né, que eu falei agora há pouco, ele é de 6 a 8 anos. Eu escrevi um artigo no Jornal do IMEC em 2019, em 2014, 2014, falando que o próximo boom da construção civil era de 6 a 8 anos. Isso independentemente de governo e de qualquer política, né, do governo. O que acontece? O salário da população, então você que formou, fala, nossa, tá ruim o mercado de engenharia civil. Primeiro que para engenheiro de verdade, o mercado nunca está ruim. Falta profissional. Exatamente. Isso é de verdade. Às vezes a pessoa fala, eu conheço um engenheiro que está trabalhando no aplicativo. Será que ele dedicou de verdade? Será que ele fez todos os processos para um estudante, né? Dedicou, estudou, fez um estágio? Será? Concordo 100%. Fica uma pergunta para vocês. Será que você dedicou? Ou só foi na faculdade, assistiu faculdade, aula, fez prova e pegou o diploma? Não, entendeu? E só a faculdade não é suficiente, mas hoje o cara tem que continuar o estudo ali, né? Então, assim... Não, eu tenho uma empresa que pediu a indicação de engenheiro, eu indiquei, foram 3 lá, falou, não dá, não é nosso perfil. Então, assim, falta profissional realmente que entende. Então, existe esse ciclo. Então, a pessoa tem que ficar atenta nesse ciclo, que ele é de 6 a 8 anos, opinião minha, tá? Pelos estudos que eu vi, existe um estudo desde 1948, eu acredito que o próximo boom da construção civil vai ser 2028 a 2030. Eu acredito. A pessoa tem que estar preparada para você entrar no mercado ou dar aquele upgrade na sua profissão, né? Então, eu acho que tem muito a crescer no nosso país. Nosso país é gigantesco, até porque já existe países que estão procurando, principalmente engenheiros. Nos Estados Unidos, eles estão... Se a pessoa é engenheira quer ir para os Estados Unidos, de forma legal, os Estados Unidos está absorvendo essa mão de obra de engenharia civil. Né? Então, assim, eu acredito muito que vai cada vez mais só ficar atento no mercado. Posso fazer um... Claro. Valdeir, você citou uma questão. Eu tenho uma palestra, chama-se O Quanto Eu Quero Ganhar Depois de Formado. Boa essa. Essa é uma palestra motivacional para estudante de engenharia. Exatamente falando o que você comentou. O engenheiro, ele forma e fica lá 5 anos, né, o mínimo, né? 5 anos numa faculdade. E aí ele foca só o que a Josi falou, só estuda o que a faculdade ensina para ele. Ele não sai fora desse quadrado.
E aí o que acontece? Ele sai querendo ganhar o piso salarial, que é 8 salários mínimos e meio. Hoje está por volta de 12, 13 mil reais, né? E aí ele não consegue, o que ele faz? Ele vai para uma outra profissão. Infelizmente está acontecendo isso. Mas, assim, eu tive uma oportunidade muito boa. Acabei sendo diretor do CREA, né? E aí, como diretor, conversei com o diretor de grandes empresas. E aí, o que o pessoal falava comigo? Falou assim, Rodrigo, vaga tem, eu não tenho o perfil profissional. Olha só, não tenho o perfil. Por quê? O engenheiro está lá fazendo 10 períodos de engenharia, mas ele não tem um Excel avançado, ele não tem um Project, ele não tem um inglês avançado, ele não tem um AutoCAD, ele não investe em BIM. Então, ele sai um profissional cru. Como é que o mercado vai pagar 12 mil, 13 mil para ele? A Né? pessoa tem Ele que custa valer muito... o que ela quer receber, né? Exatamente. E tem que valer muito mais, porque tem um imposto, tem tudo, né? Não Exato. Né? Ou seja, então é uma mudança de mentalidade mesmo, de postura, né? De quem está fazendo engenharia, de investir mesmo, investimento, capacitação, né? Por quê? Porque senão você imagina, sai da faculdade, vai para o mercado vai ter que construir esse profissional. Custa caro isso, né? Custa caro. Para você ver, você é presidente do Instituto Mineiro de Engenharia Civil, vocês têm vários cursos que vocês proporcionam para os estudantes, para os profissionais de engenharia civil. Então tem onde conseguir isso, com gente boa, com gente de qualidade. Eu lembrei de uma história, agora que eu falo de vocês, em 2015, teve o Colégio de Empresas do CREA, e eu fui participar de uma reunião para apresentar um projeto chamado Engrenagem Corporativa. Esse projeto era para quê? Para aproximar as empresas dos estudantes. A gente já tinha aproximação com a instituição de ensino e era chamar as empresas. E aí estava lá, ó, Odebrecht, PHV, Anglo, Vale, Fiat. E aí nisso que eu falei do distanciamento, me levanta um diretor da Fiat e fala, olha, eu abri 42 vagas de estágio na Fiat e contratei só 2. Aí na hora eu pensei, né, eu era estudante, eu falei, gente, estão querendo gente com experiência. Ele falou, não quero ninguém com experiência. Eu quero que tenha um mínimo de bom senso e de competências que dá para desenvolver dentro da faculdade, fazendo coisas além da sala de aula, para eu poder ter a confiança de, enquanto eu estou aqui nessa reunião, eles estarem lá trabalhando junto com meus outros funcionários. Um outro sabia inglês e falou que está atendendo um comprador da Índia. Ele falou, então, assim, agora, de 42 vagas eu coloquei 40. E aí eu penso muito nessa questão que você falou, Valdeir. Assim, esses 40 que não se desenvolveram, perderam uma vaga dessa, será que eles aprenderam que eles teriam que ser melhores? Ou eles colocaram a culpa na empresa, que na cabeça deles talvez exigiu uma experiência, como foi o que eu pensei naquele momento de bate-pronto? E aí, se eles não tomarem essa atitude de mudar, eles que estão trabalhando para o aplicativo. E aí você entra num círculo que você tem que trabalhar para conseguir dinheiro. E aí você não tem tempo de se preparar para voltar a ser engenheiro, para ser engenheiro. Então, assim, a importância de você se preparar durante a sua formação, ela pode definir o rumo da sua vida, cara. Exatamente. É surreal isso, né? E eu aprendi muito nessa fala dele em 2015, isso. Eu assisti forte essa fala, né? Mas é verdade. Eu vi um vídeo, não foi nem uma palestra, foi um vídeo lá no YouTube, exatamente que, assim, vou trazer mais brevemente. A gente faz escolhas a todo momento. E essas escolhas definem o nosso futuro. Então, por que a gente não vai investir em algo que vai, sabe, potencializar as nossas características, empreendedor, o nosso modo operandi, né, de uma forma assim, sabe? Cara, tem tanto gancho para a gente crescer e evoluir, e tem tanta ideia milionária passando aqui assim agora, que assim que a gente sabe? Eu acordo de madrugada e escrevo. Tem hora que... Mas é exatamente esse tipo de pensamento que faz um profissional fora da curva, que torna esse profissional um profissional fora da curva. Porque o que tem de gente que acha que o diferencial dela vai ser o diploma, fala assim, não, formei, sou engenheiro, tô com meu diploma debaixo do braço, agora o mundo é meu. Tá, mas e aí? Diploma debaixo do braço, todos têm, isso aí não é diferencial. Que ela fez de verdade, isso aí né, pra buscar. É o critério, é a chave pra você abrir a porta, mas e aí? O que você vai fazer? O que você tem para oferecer além disso? Tem uma coisa muito legal que você fala, Josi, quando eu vejo nas suas palestras também, ela fala assim, gente, vocês têm no mínimo 5 anos de faculdade, vocês são um gênio, você vai formar 4 anos e meio aí, a maioria tem mais tempo. Aí ela falou assim, se você faz um curso por semestre,
Um curso de 20 Um horas. curso gratuito com certificado por semestre. Você tem 10 cursos no final da sua graduação fora a sala de aula. Vou fazer palestra com a Júlia. Pode chamar. Cara, você tem 10 cursos a mais na sua graduação, coisa que outras pessoas dificilmente vão ter. Vão ter participação em eventos, né? Então, assim, mas ter o curso de fato, né? Então, assim, eu gosto muito da sua fala, porque é uma coisa tão óbvia que precisa ser dita para as pessoas ouvirem, porque a gente, enquanto estudante, a gente não para pensar nisso. Se em 5 anos você não precisa ser nem um por semestre, tira um por ano. Se em 5 anos você não for capaz de tirar 5 certificados gratuitos de cursos, aí você realmente não está querendo. Você está querendo só ir para o fácil, e o fácil ali a disputa é grande, né? Então você não vai conseguir. Que é só o título, né? Exatamente, que é só o título. E o mercado, ele, gente, tá todo mundo no mesmo nível, oferecendo as mesmas coisas, né? Todo mundo no mesmo nível, forma engenharia e está fazendo o mesmo trabalho. Mas quem que está oferecendo, o que está sendo oferecido de diferencial nisso aí? Exatamente. Quando eu abri minha empresa, eu fiz uma pesquisa, foi o seguinte, olha, eu avaliei o seguinte, quem são meus concorrentes? Eu comecei a colocar as empresas. Aí eu falei assim, olha, o que essas empresas oferecem de bom? Fiz uma outra coluna. Qual que é a deficiência delas? O que elas não oferecem de bom? Aí eu falei assim, agora a minha empresa tem que ser o diferencial de todas essas. Porque o que oferece de bom é o básico. Se você oferecer igual, você não tem. Você tem que solucionar o problema, né? Exatamente. E aí a gente volta nessa questão do, né? Tá todo mundo formando no mesmo nível. Forma só com a graduação. Não sai fora do quadrado, não investe, né? Em si mesmo, né? E a gente está falando aqui várias coisas e a gente ouve muita mentira, né? Quando a gente está se formando, muita mentira na engenharia. Então, qual que foi a maior mentira que vocês já ouviram sobre ser engenheiro? E também, qual que é a verdade que ninguém nunca contou para vocês, que vocês descobriram sozinhos, mas que teriam mudado a vida de vocês se tivessem ouvido antes? Eu vou falar aqui agora que uma das mentiras que eu já escutei sobre engenharia, fazer engenharia civil, e não mexe com engenharia civil, não. Eu conheço fulano de tal que fez engenharia civil e está trabalhando em outro ramo. Essa é uma das maiores mentiras. Porque quando eu te falo, não, isso é de verdade, porque quando eu escuto isso, eu fico triste, porque é uma mentira isso. Se a pessoa dedicar, estudar, né, atualizar, ela vai sobressair. Essa é uma das maiores mentiras que eu vejo quando fala da engenharia, sabe? Que engenheiro não vai ser engenheiro, né? Engenheiro não vai ser engenheiro. É mentira. Basta a pessoa querer de verdade. Fala assim, eu quero ser engenheiro. Ela vai ser engenheiro e vai trabalhar no ramo que ela quiser, desde que ela dedique. Exatamente. E é engraçado, Valdeir, você falando da mentira, assim, isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar, né? Desmistificar. Porque é o seguinte, tem espaço, sim, para bons profissionais. O profissional que se ele atuar de forma correta, de forma honesta, de forma, né, íntegra, e for um bom profissional, uma pessoa que investir, ele sempre vai ter. Então não tem essa questão que a engenharia está assim, não, isso é mentira. Isso é mentira. Tem sempre espaço para bons profissionais. Em qualquer ramo, não só na engenharia. Qualquer ramo. Você fez 2 perguntas sobre a... E qual que é a verdade dura que ninguém te contou? E que vocês aprenderam aí, quebrando a cara. Eu vou te falar que a verdade que nunca ninguém me contou foi o dia que eu te falei, minha primeira prova de engenharia. Eu sei que tem que estudar, mas tem que estudar muito e dedicar muito. Cálculo diferencial 3, equações diferenciais. Estrutura metálica. Uma questão de 3 páginas, assim, ó, que a gente ficava estudando lá, e assim, e eu me perguntando, falei, puta... Fica à vontade. Puta merda. Mas pra que eu tô aprendendo isso aqui? Em que eu vou usar isso? Só que assim, a gente ainda não tinha, como estudante, a gente não tinha visão que o profissional de engenharia, ele é moldado, projetado para propor solução. É o cara que vai pensar fora da caixinha. Né? Tudo é engenharia. Quem pensou fora da caixinha, tá aqui o celular, tá o copo, tá tudo é engenharia. Tudo. Gente, tudo, exatamente. Você olha para o lado, tudo é engenharia. E aí a gente fala assim, quem que é o cara que vai ter uma visão diferenciada para a cidade? É o cara que dedicou, aprofundou, né? E teve a disciplina lá. Exatamente.
E a engenharia, ela realmente está em tudo, né? Por quê? Porque se fosse definir um engenheiro como uma única coisa, eu acho que seria resolvedor de problemas. O engenheiro é o resolvedor de problemas, né? E o mundo, os problemas é que movem o mundo. Então, vai surgindo problemas, a gente vai trazendo soluções, e aí dessas soluções vão surgindo novos problemas, e a gente vai nesse ciclo aí. Então, até hoje, quando eu me formei em engenharia civil e não segui a área, eu ouvi durante anos dos meus pais, mesmo eu estando muito bem na minha profissão, em outras empresas, filha, você não vai ser engenheira, não? Você não vai ser engenheira, não? Eu falei assim, mãe, eu aplico todos os dias o que eu aprendi. A coisa mais importante que eu aprendi na engenharia, que é esse pensamento lógico, essa visão crítica das coisas e estratégia para resolver os problemas. Não, e muita gente não trabalha na engenharia, mas é CEO de grandes empresas. Engenheiro de produção. As empresas têm dado preferência. A engenharia molda a nossa mentalidade, porque o engenheiro, ele tem uma visão diferenciada. A gente vê as coisas de uma forma diferente para resolver o problema. Exatamente. A gente já pensa no racional, processo, né? na metodologia. Tem um estudo, né, que eu acho que 22% dos maiores CEOs do mundo são engenheiros, exatamente por causa dessa visão. Então não quer dizer que a pessoa formou engenharia, ela vai atuar na engenharia propriamente. Ela pode atuar em diversos... Olha, bancos contratam engenheiros, né? Um engenheiro, pessoal, tem uma visão diferenciada. Tem. Mas é porque ele é moldado para isso mesmo. Você pegar uma equação diferencial, 3 folhas ali para você... E é muito interessante. Derivada da vida. Nossa, mãe, integral, Deus o livre. E tem duas coisas que, quando a gente é estudante, a gente acaba pensando de forma errada na faculdade, como você falou. Assim, por que eu estou aprendendo isso aqui? Esse cálculo, esse físico, eu não vou usar isso. E a outra é de não levar a sério matérias que não são de exatas, como administração, empreendedorismo. E aí são dois erros grandes, porque, primeiro, essas matérias que são mais humanas, elas são matérias que vão te dar um conhecimento além do conhecimento técnico que você vai ter na faculdade. Então, te dá uma base boa para você estudar mais depois sobre isso. E o outro ponto é o raciocínio lógico, que é desenvolvido com os cálculos, com as físicas, com a química. E assim, esse é um diferencial, por isso que é um curso difícil. É um curso difícil porque é para gerar profissionais que vão resolver os maiores problemas do país, do mundo. Exatamente. Então, não é fácil mesmo, né? Agora, a resiliência é importante, né? Para fazer esse curso, né? E aqui, para a gente já ir fechando, uma pergunta para vocês dois. Com o conhecimento que vocês têm hoje, se vocês fossem começar do zero, sem dinheiro, sem nada, somente com conhecimento, e o objetivo seria crescer nos próximos 6 meses aí, ganhar dinheiro, abrir uma empresa já com sucesso, qual seria o ensinamento, qual seria o maior aprendizado que vocês têm de conhecimento hoje que vocês aplicariam para conseguir alcançar esses objetivos nesse cenário difícil que eu estou propondo aqui, sem dinheiro, sem nada? Gente, com essa pergunta que você fez, eu sou da década de 70. Então, a gente tem que estar acompanhando a tecnologia, o que está acontecendo no mundo. Se eu tivesse uma boa ideia, igual você falou, tenho umas ideias, sou competente, não tenho dinheiro, eu vou para a internet. Eu começo pela internet para mostrar meu conhecimento, para fazer a captação de novos clientes. Porque o mundo hoje é a internet. Sabe, eu acho Ótima resposta. Porque a pessoa não tem dinheiro, mas ela tem um celular, né? Se ela não tiver, vai pegar emprestado de alguém, vai começar ali. E ela sendo competente, tem ideias boas, eu tenho certeza que em 6 meses já está gerando uma boa renda para ela. Ótima dica. E você, Rodrigo? Olha, uma pergunta complexa. Sem dinheiro, né? Sem dinheiro ainda? O Sebrae, o Empretec me ensinou, a gente abre a empresa na terça-feira e fecha ela no sábado, sem dinheiro. E aí você começa... Até para você fazer um empréstimo num banco, a gente aprende a fazer um empréstimo. Porque, assim, hoje a informação, ela tá na palma da nossa mão, né? Tá tudo, assim, ficou mais fácil. Não quer dizer que ficou mais simples, né? Mas a gente tem que fazer uso da tecnologia, tem que fazer uso de tudo, né? E hoje a internet, você consegue hoje colocar um produto no mercado para vender sem fazer grandes investimentos. Você já consegue. Né? A tecnologia hoje é um aliado ao negócio. Né? Mas, assim, a gente pode pegar um valor num banco para, às vezes, começar a fazer um investimento? Podemos. A diferença é como você vai fazer isso. Porque hoje o brasileiro, o que acontece? Você vai num banco, aí você fala assim, queria pegar um dinheiro emprestado.
né? Eu estou aqui com o gerente Valdeir. Ô, Valdeir, quero pegar um dinheiro com você. Aí o Valdeir fala assim comigo assim, quanto que você precisa? Essa hora eu não tenho a resposta. Então, a taxa de juros que estava 5%, ela passou para 7%. Uhum. E aí eu volto, eu ainda volto a pergunta, ó, quanto que está liberado aí no meu CPF? Uhum. Uhum. Aí o gerente já está com a visão seguinte, ó, esse cara não vai me pagar, Uhum. né? Aí ele pesquisa meu CPF, tá ok, fala aqui, tá liberado 50 mil para você, como é que você quer pagar isso aqui? Aí, novamente, eu não tenho a resposta. Aí eu viro e falo assim, ó, dá para dividir em quantas vezes? Então, nessa hora, a taxa de juros estava 7%, ela passou para 9,5%. Uhum. Então, Olha o planejamento aí. é diferente você chegar, né, num gerente num banco e falar o seguinte, olha, eu estou precisando de 50 mil, né, eu vou pagar esse dinheiro, eu vou pagar isso em 24 vezes, eu tenho um planejamento para isso, e eu quero discutir com você a taxa de juros, Uhum. porque eu vou olhar nessa instituição financeira e vou olhar numa outra instituição. Aí nós estamos falando de planejamento, Uhum. Sim. né? Ou seja, assim, nós temos várias formas da gente começar um negócio, várias, né, formas de administrar. Mas eu falo com você, sem dinheiro é um desafio Sim. muito grande, porém muito mais prazeroso. Eu falo com vocês que eu comecei minha empresa sem dinheiro. Eu consegui fazer 100 cartõezinhos e deu um frio na barriga na hora que os meus cartõezinhos estavam acabando, porque eu estava distribuindo eles nos ônibus, né, igual eu Uhum. comentei com vocês. Então, mas a dica hoje é faça uso da internet, que é uma coisa gratuita, as redes sociais hoje estão para ajudar, e faça uso do network, porque às vezes o seu vizinho, às vezes o seu colega não sabe com que você trabalha. Uhum. Exato. Verdade. Exato. Isso é verdade. Então, agora aqui, para a gente encerrar, né? Quero que vocês olhem aí no olho do público, olhem para a câmera e deixem o conselho mais valioso para quem se recusa a ser só mais um. Se você pudesse dar esse conselho aí para essa pessoa, para ela ser um fora da curva, uma fora da curva, o que seria esse conselho? Olha, eu tenho uma frase comigo que eu vou deixar para todos vocês. Ninguém perde em fazer o bem, ninguém perde em ser uma pessoa do bem. Qualquer momento da sua vida. Boa. Eu já falo para você o seguinte, não existe sorte. Quanto mais você dedicar, mais você vai trabalhar, mais sorte você terá. E para dar um gancho aqui, eu sei que nosso tempo já estourou, né? O Maico e a Josi nos convidou como engenheiro fora da curva, mas na verdade, quem são engenheiros fora da curva são vocês. São vocês. Sabe por quê? Porque você está buscando um conhecimento de cada participante aqui, convidado, para passar experiência. Gente, vocês estão de parabéns, né? Podcast Fora da Curva. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Isso, assim, é um projeto muito nobre, parabéns mesmo. Então, Obrigada. vocês que Obrigado, são Valdeir. engenheiros fora da curva, coloquei esse projeto para rodar. E a gente está aprendendo com vocês, né? Com os melhores, né? Quer deixar seu arroba aí já também, pessoal? Galera, quem quiser me seguir, meu Instagram é @Valdeir_Magalhães. Me segue lá que tem várias dicas de obra e eu posto lá todo dia, o meu dia a dia, o que eu vivo na obra, né? Inclusive a minha esposa falou assim, mas você colocou o paletó e você tá de botina? Eu falei, tô, porque eu sou um rapaz dedicado, sair daqui, eu vou passar na obra. Isso aí. E o seu? Pessoal, deixar meu Instagram, @RodrigoFC, de Fernandes da Costa, RodrigoFC _BR. Siga lá, hein? A gente vai colocar na tela aí também para todo mundo não errar e conseguir acompanhar. Obrigado. Né? Mais uma vez, muito obrigado, viu? Gente, a gente que agradece o convite, né? Foi uma aula, viu, meus amigos? Que Uma aula. aula mesmo, né? Espero de verdade aí que quem está assistindo, ouvindo, tenha entendido que não existe para profissional mediano. A gente está aqui para ajudar e para ajudar a se tornarem profissionais fora da curva, mas também para dizer a realidade, que o mercado quer profissionais bons e busca, e tem vaga, que vocês falaram, né? Que a engenharia precisa, o mercado exige que esses profissionais fora da curva existam, né? Então, É isso. E se você curtiu esse papo, curte, compartilha, se inscreve no canal, manda esse podcast ali para aquele amigo engenheiro, para aquela amiga engenheira que tem potencial para ser uma pessoa fora da curva, que quer ser uma pessoa, um profissional fora da curva. E segue a gente também nas redes sociais, @engenheirosforadacurva, @omaiconjuan e @ajosirocha.
Isso aí. Aqui isso aí. no podcast Fora da Curva, você aprende com os melhores ou também ser o melhor. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal.